Graça e paz, amados. Amém? Hoje é um motivo de gratidão a Deus. Quero agradecer o convite dos irmãos de poder estar aqui celebrando. Nós estamos na antessala da celebração oficial, que abre amanhã, já começa amanhã, a celebração da festa de Sucote, festa de tabernáculos. E desde o ano 2000, nós temos buscado alinhar o decreto do ano com a Embaixada Cristã em Jerusalém. Então, todos os anos, nós subimos a festa de tabernáculos para caminhar junto com 150 nações que trabalham com a visão de restauração e de resgate de Israel. Nós temos orado pela paz em Jerusalém, temos motivos de oração no momento presente, de tudo que nós estamos vendo e presenciando no mundo, a Europa agora que precisa das nossas orações, momentos difíceis. E todo ano, esse ano, o decreto é a terra da promessa. Ano retrasado foi preparai o caminho, ano passado foi o sobrenatural, né, os dias de Elias, e agora nós estamos entrando na terra da promessa. E todo esse cenário que está se preparando no mundo para o cumprimento profético. É muito tremendo estar celebrando, cantando, salmodiando, mas precisamos entender e compreender o que estamos fazendo. A Igreja do Senhor, ela não está voltando a práticas judaicas, judaizantes. Tudo isso que está acontecendo tem a ver com aquilo que é o cumprimento profético, que a palavra sairia de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e que a palavra do Senhor está retornando para cumprir o propósito com a restauração que Deus fará brevemente com a nação de Israel. E a salvação dos gentios, a salvação das nações tem a ver com este propósito. Então, o propósito de estarmos aqui hoje, celebrando com vocês Sucote, a festa dos tabernáculos, é trazer, de algum modo, pela graça de Deus, um fundamento para isto. Apreciei muito que o nosso irmão, no início, falou que tudo que nós apresentamos na antiga aliança, temos que estar focados em Cristo. Temos que estar apontando para Cristo. Então, estar aqui hoje e poder celebrar com vocês essa festa, para nós é uma alegria, uma honra. Deus abençoe a todos. Eu queria que você abrisse comigo as Escrituras no livro de Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Versículo de número 20. Amém, amados? Qual é a importância da igreja cristã celebrar a festa dos tabernáculos? Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 14, ainda do livro do profeta Zacarias. O versículo de número 16 diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa de tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva.
Se a família dos egípcios não subir e nem vier, virá sobre elas a praga que o Senhor ferirá às nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Tabernáculos é uma ideia de Deus. A palavra de Deus diz que as festas bíblicas, elas não são de posse da nação de Israel. Elas foram dadas a Israel. Israel foi chamado para cumprir uma missão e um propósito. E o propósito de Israel era ser bênção para todas as famílias da terra, porque esse é o chamado de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava ali já revelado que as nações seriam tocadas. Mas Israel se fechou. Israel compreendeu o propósito e a aliança. Isaías 43, versículo 10, o Senhor fala com Israel dizendo: vós sois minhas testemunhas. As verdadeiras testemunhas de Jeová é o povo de Israel. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e os confins da terra. Somos testemunhas de Jesus Cristo. E quando essas festas foram dadas para que o povo observasse essas festas, elas têm um significado de importância. Entre todas as festas judaicas que têm sua importância, quarta-feira mesmo nós celebramos o dia da expiação. E por que estamos fazendo isso? Porque Yeshua, Jesus, é o nosso Yom Kippur, é o nosso perdão, é a nossa expiação. E temos que ser um sinal para Israel. E somos um sinal para Israel. Temos entre a missão que Deus nos deu para alcançar as nações, Ele nos deu também de provocar Israel ao ciúme, a levá-los a buscar o eterno. E isso está acontecendo. As três grandes festas de todas as festas, as três grandes festas, duas delas já se cumpriram. A festa do Pêssah, a festa da Páscoa, que fala do livramento, que começa quando Deus tira Israel do Egito, cobre a nação com sangue, para que a morte não alcance, e livra Israel, apontava para o sacrifício que mais tarde nós vamos ver o Senhor Jesus derramando como Cordeiro de Deus. Ele derrama na cruz do Calvário o seu sangue como Cordeiro de Deus e traz a expiação do pecado. Então a Páscoa, que marca o novo calendário, o começo para Israel, uma nova jornada para Israel, ela se cumpre na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus. Mais adiante, 50 dias depois da Páscoa, nós vamos ver o início, o dia de Pentecoste. Pentecoste significa a entrega da lei, da Torá, a festa dos grãos, das sementes, da consagração das primícias. E Shavuot, a festa de Pentecoste, ela se cumpre em Atos capítulo 2, quando o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali, aqueles 500 que ouviram esta promessa, 120 permaneceram. E esses 120 foram cheios do Espírito Santo. E aí receberam o cumprimento dessa segunda festa, que era a festa de Pentecostes. Mas aponta uma terceira e grande festa, chamada a Sucote, a festa dos tabernáculos, que é a festa não mais dos grãos, mas a festa da colheita, da consumação de todas as coisas. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, a parte B do versículo, diz que todas essas coisas foram dadas para aqueles que, tendo a fé, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A festa das cabanas, ela nos mostra exatamente o transitório. À medida que os dias iam passando das festas, toda a Sucá ia envelhecendo. Se você for essa semana para Jerusalém,
Você vai encontrar todas as famílias de judeus vivendo fora de suas casas. Os restaurantes funcionando do lado de fora, por toda a semana de tabernáculos, debaixo de sucá, para guardarem a festa. E o que representa isso? A nossa caminhada, somos peregrinos na terra e não devemos estar presos, entendendo que o reino de Deus é o que nos aguarda. As festas e o seu cumprimento, diz então que o Pêssah, diga comigo, a Páscoa se cumpriu em Jesus. Eu vou citar alguns versículos bíblicos, vou procurar ler junto com os irmãos, para que fique fundamentado que nós não estamos buscando transformar a igreja de Jesus ou regredir a visão da igreja de Jesus, mas, ao contrário, é o avanço e a consumação daquilo que o Senhor havia dado em Atos, dizendo que o Senhor aguarda nos céus até que venha a restauração de todas as coisas. A Páscoa vem se cumprir, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, a parte A do versículo diz: porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa não com fermento velho. Nós não estamos celebrando a Sucote, a festa dos tabernáculos, com os mesmos rituais de Israel, porque nós sabemos que Jesus é a nossa Páscoa, que Jesus é o Pentecostes e que Jesus é o tabernáculo. E por reconhecer isso, não estamos tratando com fermento velho, mas apontando uma identidade, dizendo, não há separação, há reconciliação. Shavuot ou Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, Jesus ressuscita, manifesta a sua presença durante 40 dias. E quando ele assunta aos céus, há uma ordem: permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no Atos 2, versículo 1, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esta passagem que nós lemos de Zacarias, capítulo 14, e que acabamos lendo a respeito das nações que subiam para celebrar tabernáculos, está falando de algo futuro, está falando de dias futuros, do futuro, que está acontecendo. As nações têm subido a Jerusalém para celebrar tabernáculos. Mais de 150 nações marcham sobre Jerusalém durante a festa de tabernáculo, marcando uma presença e a bênção sobre Israel, e chamando Israel para a reconciliação. Escreve em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe conosco. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro escreve, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada, indagando em que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, as quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, e que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pedro está dizendo, a Páscoa, ele está entendendo, agora ele está compreendendo o que antes ele não entendia. Agora, pela revelação do Espírito Santo, ele pode escrever esta carta e dizer: aquilo que se aguardava e se esperava se cumpriu. Yeshua é a nossa Páscoa. Pentecostes foi a experiência de ter o Senhor, o Espírito Santo sendo derramado. E ele está falando, mas vem a plenitude dos tempos. Ele está chegando. Quando chegou a plenitude dos tempos, se cumpriu o propósito do Senhor. O que isso significa? Significa que Deus tem uma agenda, que Deus tem um tempo determinado, que este planeta, que este mundo, conforme está lá em Gênesis 1,14, diz que todos os sinais foram dados, os luminares, tudo que Deus criou, Ele criou para marcar os tempos, as estações, os dias e os anos.
O que significa isso? Que ele está dizendo que há uma agenda, há uma memória. Essa terra, esta bola de barro que você está pisando, ela guarda em memória o que o Criador determinou. Isso vai muito além de nós, isso está muito aquém de nós, isso está dentro do coração e do propósito eterno. Ele está dizendo, as profecias anunciadas aguardam a manifestação e o cumprimento. Nós vimos as primícias em Pentecostes. Qual não será a consumação de todas essas coisas quando acontecer a colheita? Se as primícias foram santas, como não será grande o dia do Senhor? Quantos podem dizer graças a Deus? Pentecostes é o start. Pentecostes é quando o Senhor deu a nós, vá, caminhe. Nós hoje entendemos como funciona. O Senhor nos chama, vinde. Quando nós chegamos, Ele diz, ficai, permaneça, aprenda, cresça, seja estabelecido em sua vida, seja formado, que você cresça, que você tenha revelação. Paulo diz assim, o que eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei. Há um momento em que nós precisamos crescer nele. Então ele está dizendo, ficai em Jerusalém até que do alto você seja revestido. Então, vinde que estás cansados e sobrecarregados. Depois diz, ficai, permanecei, até que você seja preparado. E finalmente ele diz, ide. Então, esse processo de vir, ficar, crescer e depois ser enviado para cumprir a missão que o Senhor tem com cada um de nós. Para quê? Para uma grande e extraordinária colheita que breve irá acontecer. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 52, diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quantos aguardam a vinda do Senhor? Então diga assim, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e diga, e eu serei transformado. Aleluia. Quantos recebem? Diga, num abrir e fechar de olhos, o Senhor virá. Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 30. O Senhor falando a respeito da vinda, Ele diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor virá. Hebreus capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo de número 8. Capítulo 4, versículo 8. Diz assim, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Jesus, naquela sexta-feira, quando ele entrega, quando ele derrama a sua vida na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, segue-se o sábado. Nós muitas vezes focamos na sexta-feira como o dia da grande vitória, e pensamos no domingo da ressurreição, quando o Senhor ressuscitou em domingo. Mas o que é o sábado? O escritor aos Hebreus está dizendo, é o dia em que nós estamos nele, aguardando nele, nós estamos no Shabat, nós estamos no sábado, nós estamos nele. Quem é o nosso sábado? Yeshua é o nosso sábado, estamos nele, caminhando nele. Ele está dizendo, há um dia de vitória para todos nós. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice do Senhor, nós estamos manifestando a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus disse em João 6, quando você come do pão e bebe do cálice, você está comendo e bebendo ressurreição.
Diga para quem está perto de você, há um poder de ressurreição. Quantos creem? Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, em outras versões diz, o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que mistério é esse? Que mistério é esse que estava guardado? Que mistério é esse? Amados, quando Paulo escreve as Escrituras e diz que a Escritura, que nós temos que atentar para as Escrituras, que nós temos que guardar as Escrituras, que nós temos que olhar para as Escrituras, não havia ainda sido concluído, não havia ainda se reunido o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Ele estava falando do Tanar, estava falando do Antigo Testamento, ele não estava falando sequer das suas cartas. Embora Paulo fale a respeito das suas cartas, da orientação, o que vai ser compilado, o que vai se reunir mais adiante, ainda não havia sido dado. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando que aquilo que havia sido escrito deve ser, nós devemos olhar e saber que maior do que a promessa é o dia do cumprimento da promessa. Nós podemos ter revelação de Deus e promessa de Deus, mas a celebração, a alegria vem quando nós vimos realizado aquilo que Deus falou a respeito da nossa vida, o que Ele profetizou sobre a nossa vida. Quantos estão aguardando no Senhor, esperando aquilo que Deus prometeu em sua vida? Mais do que a promessa, é o dia que se cumpre a promessa. E é exatamente o que Pedro está saltando, dizendo: eu recebi a promessa e os meus olhos viram o cumprimento desta promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 2, Efésios 3, versículo 2, diz assim: e se tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros, eu vou repetir, os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você colocar um quipar, ou colocar sobre o seu ombro um talite, ou você for visitar e for orar junto no cotel, o muro das lamentações, você vai provocar ciúmes. Porque eles não vão entender, eles vão estar presos aos rituais, eles não vão compreender. E não é que eles tenham que compreender, isso é algo entre eles e o Senhor. Nós temos que receber o que Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo, a saber, os gentios são co-herdeiros, ele nos reconciliou. Para Deus não há gentios ou judeus, todos fomos enxertados a um propósito do Senhor, enxertados na boa oliveira. Nós não podemos ir contra os ramos naturais que foram tirados para entrarmos, porque eles igualmente lá adiante serão enxertados novamente. E se nós, por natureza, jambuzeiros, contrário, não frutificávamos, não dávamos fruto, recebemos do Senhor, enxertados na boa oliveira, o que não será a restauração dos naturais. Você consegue perceber isso? Aquele a quem Deus prometeu, do qual, diz versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É este mistério que até hoje está oculto aos olhos de Israel, que eles não compreendem, mas quem vai trazer conversão ao coração deles? É o próprio Senhor. Diz a palavra, eles verão aquele em que eles transpassaram e prantearão, e naquele dia haverá conversão genuína. Existem experiências que nós testemunhamos, relatamos, mas sabemos diferenciar o que é uma descrição e uma normativa.
E um testemunho pessoal, ele descreve, mas ele não é uma doutrina. Eu estava em Jerusalém hospedado num apartamento de frente para a cidade antiga, e nós estávamos com um grupo dentro do apartamento, orando, à noite, quando tínhamos já voltado da rua, e mais tarde nós íamos lá orar no muro. Eu estava sentado ali, comecei a orar, e aí o Espírito Santo começou a me falar sobre 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora, os meus ouvidos estarão abertos à oração que se fizer neste lugar. Este versículo, naquele momento que eu estava olhando aquele lugar, ele saltou de uma forma diferente de todas as vezes que eu havia lido essa passagem. Porque sempre li esta passagem da perspectiva de como nós estamos aqui, que podemos abrir as Escrituras, ler, falar, pregar, mas naquele momento algo fez sentido. Deus falou, disse isto quando o templo havia sido consagrado. Ele fez uma promessa e ele diz: eu vou tocar neste lugar, eu vou derramar bênçãos sobre este lugar, e eu vou, se o povo que se chama pelo menos se arrepender, se humilhar, se colocar, eu virei, ouvirei a sua oração. E aí comecei a pensar: Deus pode responder a nossa oração em qualquer parte do universo. Muito mais do planeta. Eu posso estar lá do outro lado do mundo. Deus ouve a minha oração. Mas Deus disse algo naquele lugar. Ele disse: ouvirei a oração que se vier neste lugar. Aquilo me saltou. Eu disse: haverá um momento que haverá um clamor real, genuíno, um arrependimento, algo que vai ser gerado, e que Ele está dizendo: então, nesse momento, eu irei executar. Então, nesse momento, eu irei atender ao que eles estão pedindo. Eu não sei se você está entendendo. Deus, Ele está nos mostrando, nos levando a compreender que a igreja, ela tem, Paulo está dizendo assim, para demonstrar qual seja a dispensação do mistério que estava há séculos oculto em Deus, e agora pela igreja, através da igreja, olha o que ele diz, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Não há revelação, nem diante dos anjos. E Paulo diz que até um anjo da parte de Deus, não fala de principados malignos, de queda, não fala daqueles rebeldes, ele está dizendo, ainda que um anjo da parte de Deus, Gálatas 1, 8 e 9, vos traga outro evangelho, seja anátema, seja maldito. O que ele está dizendo? Que aquilo que eles anelaram conhecer, Pedro falou sobre isso, o que eles anelaram conhecer está sendo revelado à igreja, e a igreja precisa proclamar, a igreja precisa profetizar, a igreja precisa declarar e dizer: assim é, porque a revelação é dada à igreja. Quantos podem dar graças a Deus por isso? Segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então podemos entrar com ousadia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. 1 Coríntios 15, 23. E os irmãos perdoem se eu estou lendo versículos, mas a proposta da mensagem nesta noite é buscar fundamento. Que não fique em nós nenhum tipo. Amado, sabe desde quando celebramos tabernáculos? Desde 2020. Desde 2020 se descortinou de uma forma muito clara. Sabe quanto tempo havia aprendido hebraico? Lá na Senador Dantas, no posto de Jacó, 40 anos atrás. Teve um momento que nós estávamos aqui cantando que me lembrou muito das reuniões na Tijuca. Leonardo Messner. E cantando e celebrando a comunidade de evangelização em Teresópolis, ao povo judeu. Eu estava me lembrando aqui as canções que foram cantadas aqui nessa noite. E tudo isso profetizava para um tempo. A igreja estava endurecida, havia uma doutrina de substituição, a igreja substituiu, amados. Ele nos reconciliou, Ele não apartou e nem desistiu. Ele não desistiu de Israel, Ele vai tocar em Israel. E como Ele vai tocar em Israel? Como Ele fez conosco. Se Ele nos salvou, como não salvará Israel?
Se Ele nos alcançou, como não alcançará? Ele é o Deus de promessa. Ele disse a Abraão, eu vou alcançar. Ele disse para Davi, Davi, o teu reino nunca terminará, nunca terá fim. Ele não disse, eu vou restaurar o templo de Salomão, eu não vou criar aquele templo suntuoso. Ele disse, o tabernáculo de Davi será restaurado. Uma coisa está ligada à manifestação do anticristo, o domínio, o engano, mas há outra que tem a ver com a adoração, que tem a ver com a legítima proclamação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 diz, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando de quê? De corpo, de cabeça, como no parto, primeiro sai a cabeça e depois o corpo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. E Ele está dizendo, é assim, primeiro tinha que acontecer com Ele, para que acontecesse conosco, mas Ele nos reconciliou, somos parte do corpo de Cristo. A igreja de Jesus está aqui nesta noite. Então, o que é as cabanas? O que é tabernáculos? O que significa isso? Alcançar famílias, alcançar lares, alcançar os lugares que precisam ser alcançados. E eu sei que a igreja aqui em Botafogo tem se empenhado, tem se colocado nesta posição de buscar, como está escrito, dos pequenos começos. Buscar alcançar os perdidos. Deus tem nos equipado dado ferramentas para esse tempo, para essa época. Ele diz que tudo isso iria acontecer. Atos capítulo 2, versículo 46 diz, e 47 diz que a igreja da primícia, a igreja primitiva, ela caminhava de casa em casa, crescia na comunhão dos irmãos, e depois no templo, nas orações. Paulo, quando escreve em capítulo 9, Ananias é citado na oração por Paulo. Paulo fica cego no encontro com o Senhor e diz que Paulo é enviado à casa de Ananias, e Ananias vai orar. Aonde ele vai? Na casa de Ananias. A igreja estava reunida em pequenos grupos. Isto é uma ferramenta poderosa que Deus está nos dando nesse tempo, para crescimento, para avanço. Igrejas estão se formando. Amados, em 2012 nós subimos para a Europa por uma palavra do Senhor, que Ele levantaria uma igreja adormecida, esquecida. Muitos que foram para a Europa para ganhar a vida, para ter um emprego melhor, para ter uma condição de vida melhor, ou porque tinham problemas aqui, foram para lá, e tudo isso motivo. Essa turma toda está sendo tocada de uma forma sobrenatural, e Deus está juntando essas pessoas. Terça-feira vamos estar na Itália. Quando você chega lá, você vê muita dificuldade, às vezes, de transmitir, mas o povo aquecido. Quem é que está aquecendo? O Espírito Santo. Quem está motivando? O Espírito Santo está reunindo Portugal e norte de Portugal, sempre resistente com o romanismo. A parte norte de Portugal e de Espanha nunca aceitou, nunca permitiu que entrasse sequer a reforma protestante naquela região, e hoje está crescendo. A igreja está crescendo, os pequenos grupos estão crescendo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando Pedro chega à casa de Cornélio e ele começa a pregar, depois de relutar como judeu, ele disse, o que eu vou fazer lá? E são gentios, eu não estou entendendo nada. Aí o Senhor desce aquela visão diante de Pedro, e Pedro disse, mas eu não posso matar e comer, são animais impuros. E o Espírito Santo disse, não chame de impuro o que eu santifiquei. E trata o coração de Pedro, envia Pedro finalmente à casa de Cornélio, e quando Pedro está pregando a mensagem, o Espírito Santo é derramado, e eles são batizados, e quando ele vai dar relatório no capítulo 11 para a igreja, ele diz, como que eu podia fazer? Eu tive que batizá-los, porque quando eu estava falando, explicando para eles, o Espírito Santo veio, como veio conosco lá atrás, o Espírito Santo continua sendo derramado. Hoje ele continua sendo derramado. O Espírito Santo continua movendo a igreja, equipando a igreja, preparando a igreja. Isso não foi algo que esteve ali e só ali. Não, continua, o Espírito Santo continua movendo sobre a igreja. Diga comigo, a Páscoa é Cristo. Pentecostes é Cristo. Tabernáculo é Cristo.
Aleluia! E o verbo se fez carne, João 1,14, e habitou, a palavra no grego, tabernaculou. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Correm para Belém, procuram um lugar para hospedar, não há lugar para hospedar, não há lugar para hospedar. Hoje se entende por que não havia lugar para hospedar, por que vai ficar num lugar tão provisório, como uma manjedoura, como aquele lugar entre as estribarias. Você olhasse, toda aquela região estava em Sucá, todos estavam em Sucá. Em João capítulo 7, que o nosso amado irmão leu no início, abra comigo, versículo 37, na abertura do culto. Jesus se apresenta na festa de tabernáculos. Capítulo 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas viva correrão do seu ventre. Jesus, no último dia da festa, em meio a toda aquela celebração, como o nosso irmão colocou aqui, quando todo aquele ritual, o derramar da água, o jorrar da água, e eles ficaram ali como sedentos. Jesus olhou aquilo, no meio daquilo, ele vai à festa. O versículo 10 diz assim: quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? Mas Jesus estava na festa. Versículo 14, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Versículo 15, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como ele sabe estas letras? Não as tem aprendido. E Jesus respondendo disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus estava na festa de tabernáculos. Versículo 28, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Jesus começa a se identificar, começa a se manifestar entre eles, ensinar no templo, ensinar no meio da festa de tabernáculos. E por que Jesus está ensinando? Porque eles achavam que sabiam, mas não sabiam nada. E o pior de você não saber é achar que sabe, porque se você reconhece que não sabe, você vai buscar aprender. E Jesus está ensinando, porque ele sabia que eles não tinham a consciência de sua real condição, da sede que de fato eles tinham. Eles não compreendiam, não entendiam. Para eles a palavra Messias era uma doutrina ou uma história que passava de pai para filho. E por não entender o estado deles, ou não ter a consciência real, amados, a salvação é um mistério tremendo. Tremendo. Não é por força nem por violência, não é algo que o homem natural possa criar para alcançar alguém. A revelação do Evangelho é algo que acontece dentro da nossa interioridade, dentro do nosso interior, no homem espiritual. É uma experiência com Deus. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo mora no nosso espírito, ele entra no nosso espírito. No momento em que somos salvos, somos recriados no espírito, e aquilo que estava morto passa agora a viver, é o novo nascimento. Isso é algo fantástico, só Deus pode fazer isso. Nem sempre nós estamos conscientes desta sede. A sede física causa problemas, até alucinações. A sede espiritual provoca também muitos problemas. Entre eles, provoca distorções da realidade, do que estamos enfrentando.
Essa semana que passou, um dos líderes de pequeno grupo fez um propósito com a equipe, dizendo, olha, essa semana nós vamos alcançar pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, com a igreja, e vamos levar a palavra de Deus para eles, conforme o Espírito Santo colocar na nossa boca, no momento, vamos abordar essas pessoas, quando identificar que essa pessoa não conhece o Senhor, vamos buscar de Deus, para que Deus toque. E aí, cada um foi fazer essa tarefa. E anteontem, um desses irmãos me mandou uma mensagem contando a experiência. Ele disse, cheguei num bar, encontrei um rapaz, e comecei a falar com ele, e descobri que ele nunca tinha ido à igreja, não conhecia nada do Evangelho, e comecei a conversar com ele, e comecei a falar do Senhor, e aquilo que Deus colocou no meu coração, aquela forma mais simples. E aí, num determinado momento, o Espírito Santo falou comigo assim, diga que eu sempre cuidei dele, que eu tenho guardado a vida dele durante esses anos. E aí ele liberou aquela palavra, saiu dali, mas ele estava meio frustrado, dizendo, acho que eu não fui um bom evangelista, acho que isso não vai acontecer nada, mas trocaram ali o número do WhatsApp, quando foi 6 horas da manhã de ontem, esse rapaz manda uma mensagem dizendo, olha, estou te mandando essa mensagem agora, você me perdoa o horário, mas é que você disse que eu podia ligar, e sabe o que aconteceu? Quando chegou 1 hora da manhã, eu recebi uma mensagem no meu celular, tudo que você falou, tudo entrou naquela mensagem. E eu disse, então, Deus, tu existes mesmo? Então, isso é real? Então, de fato, o Senhor sempre me cuidou de mim? E eu comecei a chorar. E eu estou te mandando essa mensagem agora, é muito cedo, mas é que eu estou chorando até agora, que eu estou sentindo um negócio muito diferente. E aí ele respondeu lá para as 9 horas da manhã, muito tempo depois, e disse, olha, eu só vi a mensagem agora, mas olha aí, seu Espírito Santo está te tocando. E aí ele mandou a mensagem depois dizendo, olha, o rapaz está tendo uma experiência com Deus. Amados, só temos que falar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Quem move a salvação é o Senhor. Nós não salvamos ninguém. Quem salva é o Senhor. Por isso que a primeira palavra que Jesus está dizendo aqui, no último dia da grande festa, Jesus se colocou e clamou dizendo, se tem alguém com sede, vem a mim e beba. Quantos de nós recebemos a palavra de salvação, o Evangelho, dessa forma? Venha. Eu me lembro do dia que eu entrei na igreja das Assembleias de Deus em Marechal Hermes, daquele dia. Eu fui criado dentro de um centro, toda a família. E quando, de 6 para 7 anos de idade, Deus salvou toda a nossa família. Metade do centro, dos líderes do centro se converteram, dali saíram pastores, evangelistas, missionários. Mas quando chegou a adolescência, fui afastando, e já não ia mais à igreja, não tinha, mas naquele dia, eu estava ali, cabelo comprido, sem nenhuma aparência dentro do contexto daquele grupo, dos usos e costumes daquela igreja, mas de repente o pregador começou a falar, no meio da festa, era uma festa de aniversário da igreja, e ele disse, tem um jovem nesse lugar, que Deus chamou para o ministério, e começou a falar sobre este jovem, e aí eu comecei a sentir algo como esse rapaz me falou, eu comecei a sentir algo que estava além de mim. Quando eu olhei para o lado, eu vi um homem dormindo no banco, olhei para o outro, meia dúzia de pessoas arriadas, e eu disse, eu não vou conseguir passar, e aquilo começou a dizer, você, vai, e eu estava com a menina do meu lado, que namorava na época, e ela disse, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou lá. Ela, não pode, está chamando um rapaz, de um tal do ministro, para ser ministro de alguma coisa. Eu digo, mas eu tenho que ir. E aquilo foi tão forte, quem passou por essa experiência com o Espírito Santo, foi tão forte que quando eu vi, eu já estava lá, e ele disse, eis aí o jovem. E eu tive uma experiência,
que se você me perguntasse o que ele fez com você naquela noite, eu ia dizer, eu estava parado, o altar era alto, eu estava abaixo, e eu, quando arrei a minha cabeça, ele jogou um balde de água em cima de mim, porque foi a sensação que eu recebi. Eu recebi água, e eu disse, isso faz parte, e eu não entendi, aquilo aconteceu. Eu me senti estopado, eu falei, jogou a água, eu disse, como é que eu vou sair daqui assim? E eu sentia a água, Amados, existia um remédio na época, hoje já tiraram até a dosagem disso, que era o tal do Tonopan, quem é antigo aí sabe o que eu estou falando. Você tomava 5 comprimidos daquele e ficava no barato. Os antigos aí lembraram disso, né? Então, aí, o que aconteceu? Eu saí, quando me perguntaram, o que aconteceu lá na igreja? Eu digo, eu saí num barato. Parecia que eu estava pisando em algodão, parecia que eu contando a minha experiência, que eu tinha, os caras muito doidos, jogaram água em mim, e eu estava saindo, e a experiência que eu tinha, amado, eu não compreendo, eu vou dizer para você, eu não compreendo esse negócio de entra e sai. Que uma hora eu estou com Deus, uma hora eu não estou, que eu me desviei, porque é esse dia. Há muitas lutas que aconteceram no caminho, mas eu nunca entendi como que alguém tem um encontro com o Senhor e pode deixar o Senhor, porque quem tem um encontro com o Senhor nunca mais é o mesmo. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu respeito as quedas, os tropeços, as pessoas. Isso é problema dele com Deus. Eu estou falando do que eu não entendo em mim. Eu digo, Senhor, eu não entendo em mim. Cada dia eu quero mortificar e me colocar diante do Senhor e entender. Hoje, claro que com os anos vai se passando, você vai vendo quem você de fato é. Porque primeiro você acredita que você é uma grande coisa. Quanto mais anos na presença de Deus, você vai vendo a realidade da onde você foi salvo. Como é a mão poderosa de Deus te tirou. Aleluia. E nunca estamos só, sempre temos o Senhor conosco. Ele está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É para os sedentos, é para aquele que entendeu. Eu sei, cada um de nós tem um testemunho de Jesus Cristo. Como recebemos o Senhor. Nós temos um rapaz na igreja que ele estava na igreja, na hora que o pastor estava pregando, e estava convidando as pessoas para ir para Jesus, vir a Jesus, e ele viu que as pessoas, claro, todos ali era um culto da igreja, e ele foi convidado, ele estava lá atrás. E aí quando as pessoas diziam, se você quer aceitar Jesus, venha. E ele ficou lá, olhando, olhava para um lado e disse, meu Deus, toda essa gente dizendo que crê em Jesus e ninguém vai à frente aceitando ele. Aí ele se levantou e foi, eu vou. E foi à frente e dizia, eu vou aceitar esses covardes que ficam para lá. E era ele mesmo. Foi o dia que ele entregou a vida dele para Jesus. Ele achou que ninguém mais estava aceitando Jesus, porque ele entendeu, amados, ele salva como ele quer. Ele sabe como vai tocar, como ele vai mover na nossa vida. Então, a primeira palavra, Jesus está dizendo, se tem alguém sedento, venha a mim e beba. Ele nos chamou e nos integrou na missão do Pai. A missão do Pai era enviar Jesus Cristo, o amor revelado através de Jesus Cristo do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lembra que essa passagem, o versículo 16 do capítulo 3, é um versículo que está diante de uma conversa com Nicodemos. Tem todo um discurso ali de Jesus com Nicodemos, do não entendimento de Nicodemos, que Nicodemos não estava entendendo nada que Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Jesus disse para ele, olha, se você não nascer de novo, sequer vai ver o reino. E no versículo 16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Se eu não reagir ao amor de Deus, continuo morto em meus delitos e pecados. Ele me amou, Ele me alcançou. Jesus cumpriu a missão que o Pai designou e nos inseriu nessa missão. Quantos foram privilegiados no chamado do Senhor na sua vida? Venha a mim e beba. Há uma direção, há um caminho, louvado seja o nome do Senhor, Ele é o caminho. Como o nosso irmão leu, que no último dia havia o derramar, o jorrar daquela água, é para que aquele que tem expectativa e sede.
Os judeus amavam aquele ritual. Hoje eles não podem ter, o templo caiu, não podem ter isso. Mas eles amavam ver aquilo. Naquele tempo havia o sumo sacerdote, os levitas, havia tudo. Então eles ficavam ali, eles se deliciavam com aquilo, com uma expectativa. Amados, eles cantaram, dançaram, salmodiaram acerca do Messias. O Messias veio e eles ignoraram. Nós podemos passar a vida cantando, profetizando e falando: Deus me deu esta palavra, Deus falou isso comigo, Deus fez assim, eu tenho promessas de Deus. E quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, nós ficamos endurecidos. Ele está dizendo: nunca perca a motivação e o ânimo de buscar a fonte. Ele é a tua fonte, Ele é o teu Abba, Ele é a fonte. Ele está dizendo: se você for a Ele, Ele vai saciar a tua sede. E tem muita gente que pode estar com uma sede acumulada, mas Ele quer derramar, Ele tem desejo de derramar. Por isso que naquele dia saltou, segundo Crônicas 7,14, como algo diferente. Quando eu olhei para eles ali, de um lado para o outro, orando e clamando, lendo livros de Jeremias, e esperando naquele pedaço de muro, que não é nem aquela parte, aquilo ali já foi reconstruído várias vezes, está lá embaixo, mas que é o que sobrou do templo. Eles estão ali, e Deus promete, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Isso é promessa do Senhor. E eles estão dizendo: vem Messias, vem Messias, vem Messias, reina sobre nós, amados. Essa convergência está acontecendo. Igreja, prepare-se. Jesus está dizendo: eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Jesus disse através de Jeremias, desde os tempos do profeta Jeremias, diz assim: vocês me trocaram a fonte, os mananciais das águas, por cisternas rasas. Se nós provarmos dessa fonte, diz ele, essa fonte fluirá de nosso interior. Diga para quem está ao seu lado: dentro de você há um rio que deve fluir. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana: se você me pedir da água que eu der, você nunca mais terá sede, e essa água vai ser para sempre. E essa mulher, no final daquela conversa, ela aceita, ela recebe, e quando ela recebe, ela vai se tornar uma missionária em Samaria. Ela vai levar o evangelho, ela vai dizer: venham e veja, eu achei o Messias, bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão hoje celebrando na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho sede, eu quero fluir, Senhor, aleluia. Quantos estão conscientes dessa sede, dizendo: Senhor, Tu sabes o quanto eu preciso que essa fonte jorre dentro do meu interior. Diga comigo: Jesus é a salvação, Jesus é a reconciliação entre judeus e gentios. Isto é a igreja é o ministério da reconciliação, que de dois tornou um povo só. Aleluia, aleluia. Versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. É esse o propósito dele, que você tenha uma vida, não qualquer, uma vida abundante. Eu não preciso de teologia da prosperidade. Eu não preciso que alguém diga isso ou aquilo, porque muitas coisas temos visto, ouvido e visto de distorções. Terça-feira nós estamos subindo para uma igreja na Itália. Em 2012 nós pegamos um trem, viajamos 6 horas, para desfazer um espírito, para repreender e desfazer uma obra maligna, feita por quem? Por aqueles que se chamam de missionários, mas que são mercenários, que têm saído do mundo afora. Gosto quando o apóstolo Luiz diz que quando o missionário não vai, não chega, o mercenário vai. E faz uma ruaça, Quando chegamos naquele lugar, as histórias que nós fomos ouvindo,
nos iramos, nos indignamos. Tem que haver um grau de indignação em nós, para que haja transformação, para que haja mudança. Nunca nada vai mudar se nós não tivermos um certo grau de indignação, de dizer, isso não está bem. Hoje, entrar na igreja pentecostal cristã pentecostal, corrigir isso, igreja evangélica pentecostal cristã, desde a época do Lopes Quinta, e estarmos hoje debaixo da Sucá, oh, aleluia, 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 Jesus é bom. O que significa isso? Quando Deus vai fazer algo na terra, Ele vai falar com aqueles que Ele prometeu. Eu estive com o Aloísio, com o evangelista Carlos Anacondia, há uns anos atrás, para convidá-lo para um evento que havia de acontecer no Rio de Janeiro. Eles disseram que a equipe disse que nós não podíamos falar 15 minutos, que era o máximo. A gente disse, tudo bem, não precisa de 15, basta 5 minutos, 3 minutos. É um sim ou não. Quando nós entramos, de 11 da manhã, saímos de lá às 5 horas da tarde. Vocês conhecem o pastor que vocês têm, né? E quando ele começou a falar e nós começamos a conversar, aquele homem se moveu no profético. E ele começou a falar a respeito do que Deus iria fazer, como Deus tinha tocado a Argentina, como Deus estava visitando a Argentina. E ele contou alguns pontos para a gente. Quando Deus tocou na vida dele para que ele procurasse as lideranças, ele pensou, eu agora vou me manifestar, eu agora vou pregar, eu sou o cara agora, porque tive uma visão sobrenatural, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus disse, não, primeiro você vai procurar todos os líderes a quem eu prometi. Se você for estudar sobre um avivamento recente que aconteceu em Pensacola, nos Estados Unidos, o Esteban Hill, quando o Espírito Santo diz, pare, ele parou na estrada do carro, você está me pedindo avivamento, então prepare-se porque eu vou derramar. Ele disse, o que eu vou fazer quando você chegar na cidade? Eu vou te dar a lista, você vai procurar todos esses homens, e você vai dizer, o Senhor vai trazer, o Senhor vai derramar. Ele disse, Senhor, mas eles estão endurecidos. Ele diz, não importa, eu prometi, e eu sou fiel, e eu vou falar. Eu não estou dizendo que eles vão crer, nem que eles vão receber, mas eles vão ser avisados. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Deixa o Espírito Santo fluir, deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo mover. Ele está dizendo, do teu interior fluirão rios. Não existe resistência. Sabe o que a gente ouviu aqui durante anos? A Zona Sul do Rio de Janeiro é uma igreja enorme do lado de fora, são os desengrejados. Tudo estressado, não quer saber de igreja, tudo cheio de mágoa, cheio de rancor. É isso que se fala por aí nas outras regiões. Alguém tem que dizer, isso acabou. Alguém tem que dizer, Senhor, eu quero estar nessa brecha, eu quero orar por esse povo, eu quero clamar por esse povo, eu quero ver a reconciliação dessas pessoas, porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E como ele vai fazer isso? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, tem alguém que crê aqui nessa noite? Ele diz, rios de água viva fluirão do teu interior. Quantos creem que Deus é o Deus do impossível? Quantos creem que Deus pode fazer isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Deus nos criou, ele mesmo o homem que não era caído, Adão. Se você quer saber como era Adão, olhe para Jesus, porque a palavra de Deus diz que ele é o último Adão. Se você quer entender como funcionava Adão, olhe para Jesus. E você vai falar, meu Deus, como era extraordinário. O homem era algo extraordinário. E esse homem natural, esse homem criado por Deus, mesmo antes da queda, ele é criado com muitas impossibilidades, mesmo sendo coroa da criação, tendo a ordem de Deus para nomear os animais, para governar. Ele tinha impossibilidades, ele tinha
muitas impossibilidades. Ele não decidia tudo. Havia um plano de Deus. E qual era o plano de Deus? Continua sendo o mesmo. Andar entre nós, conosco. Emanuel, Deus conosco. E essas impossibilidades do homem era não poder decidir o dia do seu nascimento. Nenhum de nós tem nenhum de nós pode decidir, nenhum de nós decidiu, mas nós chegamos aqui pela vontade do Senhor. Nós não podemos decidir o dia que nós vamos partir desse mundo, porque isso não está na nossa alçada. Ninguém decidiu em que área, em que parte do planeta iria nascer, que família, para quê, o propósito, aquilo que foi introjetado, aquilo que foi depositado. É algo que precisa se buscar para se viver, e quem alcança a significância, quem alcança a revelação do propósito, é algo sobrenatural. Se você conhece uma pessoa que vive o propósito, você vê uma pessoa em paz, que conhece a paz. O homem não pôde decidir se ele seria homem ou seria mulher, isso é uma decisão do Eterno. É o propósito dele. Mesmo tendo sido participante da criação, sendo criado a criação, quando o homem chega, já está tudo feito. Ele vem na conclusão da criação, está tudo preparado. Por isso que diz a palavra que nós não podemos decidir sequer pecar. Porque o homem caiu, e diga, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amado, tem uma realidade, todos nós que estamos aqui, temos falhas, erros. A diferença é que fomos perdoados pelo Senhor, e continuamos, e só somos aceitos, porque o Pai olha para nós e vê o sangue sobre nós. Por isso que quando Ele nos recebe, está recebendo a Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso podemos ir diante dEle. Por isso nós não podemos nos decidir salvar. E eu não estou falando isso com doutrina da escolha, da eleição. Eu estou dizendo que nós não temos como decidir salvar. Ele nos salvou. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Eu estou aqui porque Ele me salvou. Você está aqui porque Ele te salvou. Sequer decidimos o dom que ia operar na nossa vida. Como Ele iria usar a nossa vida? O favor de Deus ia fluir na nossa vida. Nós não conseguimos decidir como vai terminar e como vai ser concluído. Existem homens que receberam de Deus o recado, dizendo, olha, arruma a tua casa porque você está indo, você vai embora. Deus vai encerrar teu tempo aqui na terra. E esse homem foi, virou-se para a parede, orou, clamou, apresentou seus argumentos, conforme está lá em Isaías 43, trouxe diante do Eterno os seus argumentos, e Deus ouviu, e mexeu na terra, no eixo da terra. E tendo retornado o eixo da terra, diz que ele voltou e atrasou 40 minutos. É como se Isaías acabou de dizer, vais morrer, e agora o Senhor está dizendo, agora volta lá e diz, vais viver. E Deus muda a sorte daquele homem e dá anos de vida àquele homem. Então Deus deseja e quer derramar sobre nós. Por que Ele nos criou com impossibilidades? Porque tudo é possível, Senhor. Tudo é possível a Ele, e Ele quer que nós vivamos com Ele. Quando temos o Eterno na nossa vida, tudo é possível ao que crê. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus colocou sobre nós um poder poderoso, algo poderoso, que quer se manifestar, que se manifesta quando nós confessamos as nossas fraquezas. O poder de Deus vem e nos aperfeiçoa. E o que Ele quer? Ele chama Jó, para terminar, no capítulo 38, versículo 4 em diante, e Jó está cheio de indagação, e Deus diz assim, onde você estava quando eu criei o universo? Então, quem somos nós?
para dizer é isto ou aquilo. Temos que ter a humildade. Ele está dizendo, se você tem sede, venha a mim e beba, e rios de águas vivas fluirão do teu interior. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, Hag Sukkot Sameach. Feliz festa dos tabernáculos. Vamos ficar de pé, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem sede, venha a mim e beba.